Irmãos, nos reunimos uma vez mais para meditarmos na Palavra de Deus. O Senhor Jesus nos exorta: medite neste livro, dia e noite. E é o que nós queremos fazer, estamos fazendo. O capítulo 9 de Marcos, nós estamos falando sobre esse terrível inferno. O inferno que nós estamos vivendo aqui na Terra. As aflições, as angústias, as dores, as mentiras, doenças, pragas, enfermidades, todas essas loucuras que nós estamos vendo na Terra hoje. Tudo isso por um motivo. O homem pecou, quebrou os mandamentos do Senhor e as leis divinas, e é digno de passar por isso e merecedores de tudo isso. E é o que nós estamos vendo. A Igreja de Cristo é envergonhada. O Evangelho de Cristo sendo levado a lugares onde nunca deveria levar da forma que está sendo levada. A Igreja de Cristo sendo colocada em lugar que nunca deveria ser colocado por pastores, bispos, apóstolos, reverendos, padres, que se diz ser sacerdote do Senhor, que se diz obedecer a Deus. Mas você olha a Bíblia e você vê que como o Oriente está do Ocidente, assim estão eles distantes da verdade, abraçado o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males, e disfarçando em Cristo Jesus. A Igreja de Cristo nunca é para estar no lugar que eles estão colocando e vão pagar o preço por isso, todos eles. Eu vou ler a Bíblia no capítulo de número 16 do Evangelho de São Lucas. Por quê? Porque o capítulo de número 9 e 42 de Marcos diz que quem escandalizar um desses meus pequeninos que creram em mim, melhor lhes foram que fosse colocada uma grande pedra no pescoço e se jogasse no mar. Assim são esses tais. Escandaliza os que amam a verdade, escandaliza a palavra de Deus, escandaliza o Evangelho de Jesus Cristo e buscando meio de todos os lados para se fazer e para se aproveitar de tudo isso, fazendo do povo um comércio, negociando com o povo, e o povo não abre os seus olhos para entender isso. E eles, a cada dia que passa, vão negociando as pessoas, envergonhando as pessoas. No capítulo de número 16, versículo de número 19, diz Evangelho de São Lucas: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalado e esplêndido. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lambiam-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No dia, no inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhes Abraão:
tens Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse-lhes o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Respondeu Abraão: se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos voltem à vida. Queridos, essa parábola aqui é dita pelos pregadores como um homem que está embaixo da terra num fogo queimando, e o que não tem nada a ver. Isso aqui é uma parábola que se referencia a duas nações, ou melhor, a uma nação e os demais povos. O rico representa a nação de Israel e os pobres o Lázaro representa as demais nações do mundo. Não existe dois homens aqui. Observe que quando quando a parábola diz para Abraão, o rico está dizendo a Abraão: mande que Lázaro venha, um dedo molhado e toca em mim, refresca a minha boca. O rico fala para ele, Abraão fala para ele: não tem como. Por que não tem como? Porque é um abismo. Não pode de cá passar para lá, nem de lá passar para cá. E então Abraão diz: tem Moisés e os profetas. Queridos, veja que a responsabilidade de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, foi dada aos homens com vida, não mortos. O Abraão está já morto já faz muitos anos, mais de 2 milênios antes de Cristo, cerca de quase 2 milênios antes de Cristo vir ao mundo. A parábola sendo contada depois que Cristo morre, ressuscita e vai para a glória. É que o Evangelho de São Lucas foi escrito. Então está contando aqui a parábola uma situação que os filhos de Israel cometeram desde o princípio: a desobediência aos mandamentos, a quebra das leis divinas, que é o que todo mundo está fazendo hoje. Não obedece aos mandamentos nem às leis divinas. Então trata-se da nação da promessa, que era Israel, e da nação que não tinha promessa, que era, no que diz respeito, Cristo vindo a eles, que era as demais nações da terra. Então, você pode observar aqui, no capítulo de número 23 para frente, quando Cristo é crucificado, já havia uma união entre o Império Grego-Romano, que tinha se unido, e Pilatos já era governador da Judéia. E ajuntou Pilato e Caifás, que era da Judéia, o Caifás, o sacerdote, para que crucificasse a Cristo. Não foi Satanás e nem os demônios que fez isso. Os demônios, Satanás tirou proveito. Por isso a humanidade hoje está na mão de Satanás, os que não querem obedecer o Evangelho, os que não querem obedecer a palavra de Deus. Cristo os criou, Cristo os fez, mas ele diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus, para ser, tem que se achegar a Cristo. Do contrário, você é criatura, amada e querida por Deus, e será honrada quando chegar aos pés de Cristo. Então a parábola declara: Israel se ensoberbeceu e não aceitou o Messias que veio para quebrar todos os costumes e o paganismo de Israel e a idolatria deles. No capítulo de número 11 você vai chegar à conclusão de tudo isso na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 11. Acompanhe comigo, por favor.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, e dos versos de número 11 de Romano. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para o incitar ao ciúmes. Vejam que Israel não aceitou a Cristo. Tropeçaram para que caísse, para que não recebesse o Evangelho. Caiu porque quiseram cair. Não aceitou porque o Messias que veio contrariou a disciplina errada deles. Veio aplicando a justiça e a verdade, como está até hoje, aplicando a justiça e a verdade através do Evangelho. Mas eles não quiseram. Caíram porque quiseram. Veio então a oportunidade às nações da terra, que representa o Lázaro, o mendigo Lázaro, o sem esperança, o sem Deus no mundo. O Lázaro que representa todas as demais nações da terra. Por quê? Porque eles não tinham esperança. As outras nações não tinham esperança. As duas alianças. A aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. A aliança que Deus fez a Abraão. Abraão, o pai da fé. E das duas alianças. Fé para crer em qualquer Deus que todo mundo pode ter, você é livre para acreditar em tudo que você quiser. E fé para acreditar no Deus soberano, que era o que Israel deveria fazer. Israel tinha primazia, tinha promessa. Israel era rico nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus, em tudo Deus o abençoava. Por isso, a direção do rico e Lázaro, o pobre. Lázaro representava a aliança em Agar, e o rico representava a aliança, representa até hoje, nessa parábola, a aliança a Israel. Portanto, não há nenhum homem rico ali embaixo da terra e nenhum pobre lá no seio de Abraão. Há todos os pobres que morreram em Cristo debaixo da terra esperando a sua volta, e a todos os pobres que morreram sem Cristo embaixo da terra esperando o fim do milênio para ir para o fogo. Então, quando Paulo está dizendo aqui, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Vocês percebem, queridos, a riqueza que Israel tinha, que era a graça soberana de Deus, o Messias vindo deles, rejeitaram, tropeçaram, caíram porque quiseram, não aceitaram. Mas nós, os gentios, aceitamos a fé e abraçamos a misericórdia de Cristo. Hoje somos salvos pela fé, se é que você é salvo. Versículo de número 13: convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo está dizendo aqui: gentios, estou vindo a vocês que sou judeu, hebreu de hebreu, fui criado aos pés do doutor Gamaliel. Estou vindo a vocês para ver se eles percebem que um judeu de origem está indo aos gentios para pregar a aliança, a nova aliança do Evangelho em Cristo Jesus, para que eles possam ser salvos, para ver se eles se despertem, para ver se eles voltem, para ver se eles se convertam. Mas a tristeza de Paulo é que nem assim movia o coração deles. Essa é a tristeza da igreja hoje. Essa é a minha tristeza como pregador do Evangelho.
Saber que Cristo pregou a sua palavra, que Cristo morreu por conta da humanidade, e ver a igreja de Cristo colocada no lugar que está sendo colocado, através de padres políticos, através de pastores e bispos e apóstolos e padres, que se diz que são, mas que na verdade, espiritualmente falando, não é nada disso. São apenas comerciantes da fé, que negociam o nome de Jesus e faz de você negócio, irmão, e faz de você um comércio. É uma vergonha o que nós estamos vendo, é ridículo de se ver. Cristo jamais vai misturar, Cristo jamais vai se apegar a isso. Vou orar a Cristo para isso, para que você vai morrer de orar, e Cristo nunca vai te ouvir, porque Cristo não se mistura com essas coisas. O apóstolo Paulo disse a carta aos Efésios: quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Há algum louvor nisso? O que tem de honesto no que você está vendo por aí? Aonde vocês estão levando o Salvador? Você está achando que Ele está aí com vocês? Vocês estão muito enganados. Ele vai agir, e vocês verão quando Ele agir. Versículo de número 15: pois se a sua rejeição é a riqueza das nações. O versículo 16: e se as primícias são santas. Eu vou continuar no 15, vou ler a parte P. Pois se a sua rejeição é a riqueza das nações, é a riqueza do mundo, qual será a sua diminuição, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Israel é chamado para a santidade. A igreja, os gentios, é chamado para a santidade através da conversão em Cristo Jesus. Porque a raiz que é Cristo, a árvore da vida que é Cristo hoje para as nossas vidas e sempre, é santa, é pura, é justa, e você é ramos dessa árvore. Cadê a sua santidade? Aonde você está demonstrando isso? Irmãos, nós como pregador do Evangelho não podemos aceitar o que está acontecendo. O cristão que nasceu de novo, o pregador que ama a palavra de Deus, ele não se conforma com o que está acontecendo no Evangelho de Cristo dentro dessa política. Nunca. O versículo 17: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiros, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja aqui para onde você foi. Veja aqui como é que você entrou na salvação. Veja como você entrou no Evangelho. Ô Lázaro, pobre Lázaro, veja como tu entrou no Evangelho. De todas as nações da terra, europeus, Américas, África, Ásia, todas as demais nações da terra, que não tinha a promessa de Deus, veio através da queda de Israel. E o rico Israel, que tinha promessa, se abateu. Por quê? Porque não aceitou a vinda do Messias. Ele diz aqui: tu fosse enxertado no lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, que é Jesus. 18. Não contra os ramos, se contra eles te gloriar, considera isso. Não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Você é crente? Você é pastor? Você é apóstolo? Você é bispo? Você é sacerdote? E por que é soberbo que eu estou vendo com vocês, entre vocês? E por que é soberbo que nós que conhecemos o Evangelho estão vendo vocês praticar, irmãos? Você não é apóstolo? Você não é bispo? O que você está fazendo com o Evangelho de Cristo? No meio dessa política? E vocês inventam modas, buscam meios,
a fim de enganar o povo. Eu tive a triste experiência de ouvir um tal debate que teve aí essa semana. Que tristeza, que vergonha para o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, acordem. Acordem, meus irmãos, vocês que estão do lado disso. Lembre-se, Cristo abriu os 2 braços na cruz para abraçar toda a humanidade. Não existe no reino de Deus direita e esquerda. A direita de um lado e a esquerda do outro. Isso não existe. Existe no reino de Deus a direita e a esquerda como sendo uma só. Vamos provar isso dentro da Bíblia, para ver se vocês despertam, para ver se vocês acordam e vejam que estão sendo negociado e envergonhado o nome de Jesus, como a gente vê nos dias dessa política que aí está. Dá uma olhada comigo na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 4. Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita ou à esquerda. Não existe direita de um lado e esquerda do outro no reino de Deus. Existe na política para te vender. Meus amados, você vê tudo isso acontecendo e você percebe que não existe verdade nisso. Eles foram para lá, sacerdotes, que se diz, será que é sacerdote mesmo? Conheço o catolicismo romano e sei que o catolicismo romano não abandona o seu celibato, não abandona nunca os seus princípios. Sei disso. Nunca o Papa vai mudar os seus princípios para colocar o nome deles no que eu vi naquele debate. Nunca. Eu tive a triste besteira, fiz a triste besteira de assistir, para nunca mais assistir. Nunca eles vão fazer isso. Nunca eles vão fazer isso. Aonde está a esquerda aqui? Portanto, o rico e Lázaro são 2 nações. E o rico representava a rejeição, representava o preconceito contra Israel. E de preconceito em preconceito, raciais e de todos os tipos, o mundo está vivendo e essa praga maldita que Cristo destruiu não vai acabar, porque a igreja e a política estão no meio. Fala de muitas coisas que eles usam para aproveitar delas, para fazer de vocês cobaia na mão deles, comércio na mão deles, e vocês vivem para cima e para baixo atrás disso, mito. Acorda, vocês vão acabar indo para o fogo se vocês não se arrepender a tempo. Disfarça de padre, disfarça de apóstolo, disfarça de pastor, e a verdade está onde? Estão crucificando a palavra de Deus e o nome de Jesus outra vez. No meio disso, que vergonha para o Evangelho, que vergonha para as igrejas, que vergonha para aqueles que servem a Deus. Você vê isso no meio da igreja, você vê isso no meio da política. Nunca o nosso Cristo vai aprovar um negócio desse. Nunca, mas nunca mesmo. Aqui está a prova, Paulo falando. Não existe direita e esquerda no reino de Deus em uma separação. As armas da direita e da esquerda. Verdade, justiça, amor, em um só Deus e um só Senhor. Quem colocou isso? Quem colocou foi eles. Quem colocou direita e esquerda foi eles. E eles dizem, a direita faz isso que é o bem, e a esquerda faz isso que é o mal. Vamos ver se é assim mesmo, se a direita faz o mal e a esquerda
a direita faz o bem e a esquerda o mal, ou os dois estão fazendo mal para a humanidade e para eles mesmos? Vamos ver, vamos provar isso? A Bíblia é clara em mostrar. Meus amados, não se esqueça, o anticristo está vindo, está tudo pronto. Eu estou orando, ora vem Senhor Jesus, mas manda logo o anticristo, Cristo. Manda logo esse anticristo, por favor. Essa é a minha oração, para que tudo isso aconteça, porque se ele não vier, Cristo não volta a arrebatar a sua igreja antes da sua vinda, nunca. E nós vemos leis para ser aplicado com a vinda do anticristo, e não há quem impeça de acontecer. E vocês usam na política todo tipo de coisa, de preconceito, de assuntos que estão por aí, de leis que estão vindo por aí, como por exemplo o comunismo, o aborto, que já está por aí. Quero dizer a vocês, Brasil, o mundo, querendo ou não, elas serão aplicadas. E o que é pior, você que se diz sacerdote, você que se diz pastor, cuidado, amanhã você está abraçando ela. Tem coragem para enfrentar? É crente o suficiente para enfrentar as ordens do anticristo que está para vir? Nós veremos se você é. Ele tem que vir para provar se você é crente ou se você não é. Eu quero ver se você é. No dia que o anticristo vir estabelecer a sua lei, vai vir depois, que é o que vocês dizem. Esse Deus que você diz, que pega a igreja e vai embora e leva as escondidas, é um picareta. Isso não é Deus. Porque o Deus que morreu por toda a humanidade, diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não esconde nada de ninguém, não tem medo de ninguém, vem e passa por cima de tudo e de todos e declara: eu sou o Senhor e não há outro. Esse é o Cristo que vai vir. Mas o que você colocou na política é o teu. O anticristo está vindo. Vou mostrar para você a vinda dele, está chegando aqui, depois eu volto aqui para Romanos novamente. Daniel, capítulo de número 11 e o versículo de número 36. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e fará coisas espantosas contra o Deus dos céus, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, vai ser aplicado as leis, e não tem quem impeça de ser aplicado. Ele diz o versículo de número 37. Olha o que ele diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres. Sabe o que significa isso aqui? Ele não se importa se a mulher casa, ele não se importa se a mulher deseja casar, se a mulher tenha filho. Ele não quer saber se a mulher tenha filho. A alegria da mulher e a alegria do homem é casar e ter filho, pois ele vai barrar isso. Deixa eu te dizer que a lei do aborto vai pegar para a humanidade inteira, e não adianta você querer impedir. Todas as leis que está no caderno dele vai ser aprovada. A lei do aborto não começou agora não, meu querido. Ela começou lá no Egito. Esqueceu que o rei Faraó disse: das hebreias não nasce mais filho homem, os que nascerem serão mortos. Mas a figura de Cristo que veio antes, que era Moisés, você já sabe o que aconteceu, foi colocado no cesto rio abaixo e acolhido, e escapou, porque era a figura daquele que havia de vir, o Messias, o desejado de todas as nações. Quando ele nasce, quando Cristo vem ao mundo, que ele nasce, o que o rei Herodes mandou fazer? Faraó mandou proibir lá, e Herodes mandou matar aqui. O profeta já tinha profetizado, Raquel chorando os seus filhos.
Mataram as crianças ao fio da espada para matar o Filho de Deus desde lá, e vocês estão matando ele de novo nisso aí. É o que vocês estão fazendo, é crucificando ele outra vez. Então, para tentar tirar, por que o anticristo vai aplicar as leis e vai ser aprovado? Porque Deus vai permitir. Ele quer te provar para ver se tu é sacerdote mesmo. Ele quer provar para ver se tu é pastor mesmo. Ele quer provar os demais. João viu as almas debaixo do altar. E João clamava: até quando o Senhor não vai vingar o sangue dos nossos irmãos? O Senhor Jesus disse para ele: ainda não, porque precisa cumprir-se com todos. O que João via ali na ilha de Patmos era que havia 1260 anos de perseguição, de destruição, de morte, de dor e de aflição contra os crentes, cujo um dos que afundou a lei, quando vê um daqueles que sabe que aconteceu no meio dele, que foi eles que fizeram, quando teve aqui em 1980, que foi o Papa João Paulo II, disse: perdoe e pede perdão ao Brasil pelas cruzadas papais. O que eles faziam com os povos? Eu não estou falando ainda hoje do sermão profético. Estou falando do princípio das dores, que foi o que passou, que já aconteceu, que já passou durante 1260 anos. Pegava os cristãos e jogava dentro das cavernas e colocava na boca da caverna materiais tóxicos e matava-as asfixiado. O que fariam com tudo isso, com as cristãs que mataram? O anticristo vem com a segunda besta para colocar você em prova, porque se a glória da primeira casa é grande, a luta da primeira casa foi grande, pois o maior vai vir agora, que Jesus disse que aquilo lá era o princípio das dores. Agora que está vindo. Você ama a vida, padre? Você ama a vida, pastor? Como vocês dizem? Vocês preservam a vida? Vocês é contra o aborto? Eu quero ver se vocês são quando as leis estiverem aplicadas. Eu, em Cristo Jesus, sou a favor da vida e contra o aborto. E vou provar por que eu sou. Por quê? E provar que vocês estão enganados, que vocês estão mentindo o povo. Vocês não é a favor contra o aborto, coisa nenhuma. Vocês falam que é. E que essa lei que está aí, vocês falam que é contra. E vocês podem até não aceitar. Agora eu quero ver diante da prova. Quer ver como vocês não são? Como é que foram mortos os meninos quando Herodes mandou procurar? Matado ao fio da espada. Você sabe qual é a diferença de matar ao fio da espada ou matar na bala? Com matar no ventre? É que no ventre não deixa nem ver ao mundo. E na bala, depois que nasce, o Brasil está lotado de arma. O Brasil está cheio de arma e vocês dizem que ama a vida? Hein, pastor? Hein, sacerdote? Você ama a vida mesmo? Você tem coragem de dizer que você preserva a vida, que você ama a vida? A diferença de uma é essa: uma mata no ventre e a outra mata na bala. Pois eu amo a vida e preservo a vida e não concordo com o aborto, mas amo a vida porque não concordo também com o armamento. Nunca. Depois que vem a luz ao mundo e vive, morre na bala. Que é o que vocês estão fazendo e está disfarçando, dizendo que é para o homem do campo, para isso. Ninguém é trouxa, ninguém é besta para ser enganado desse jeito. Só essa igreja que está sendo levada por vocês. Mas eu, como pregador do Evangelho, rejeito e não aceito isso, e o meu Cristo vai agir. Oro por todas as autoridades do meu país. Pode contar com as autoridades do meu país, com as minhas orações, povo brasileiro. Pode contar, políticos. Vocês que estão na política, conte com as minhas orações, porque há 30 anos que eu oro por vocês. Há 30 anos eu oro pelas forças armadas da minha nação, pelas autoridades constituídas por ele, como Paulo diz. Quero que faça oração e súplica por todos os príncipes, por todos os reis, por todas as autoridades, e é isso que eu faço já tem mais de 30 anos. E vou continuar fazendo isso. Oro pela Polícia Federal, oro pela Polícia do meu Brasil, militar, civis, todas elas, pelos delegados da minha nação. Oro pelo Exército Brasileiro, oro pelo Exército da Marinha e da Aeronáutica. Quero paz a eles, porque eles sim devem estar armados. Quando você arma a nação, você desmerece a nossa polícia, você humilha a nossa polícia.
É a nossa polícia que tem que estar armado, não é o povo não. E vocês dizem que ama a vida? Você ama nada, rapaz. Você está disfarçado aí. Você ama o voto que eles dão para vocês, que o povo enganado por vocês dá o voto e vocês se elegem. É assim que você é pastor? Quem diz que você é pastor desse jeito? Pois saiba, pastor, saiba, sacerdote, que se você quiser, essas leis vai ser assinada. Se você não quiser, elas vai ser assinadas do mesmo jeito, que o anticristo vem aí. Ora, vem anticristo, venha logo. Eu quero ver quem é crente e quem não é. Quero ver se você é crente. Se você vai ter coragem de dizer diante dos carrascos do anticristo, quando eles chegar para fazer o que fazia com os irmãos do passado e que vai fazer de novo. Quando ele perguntar para você, não aceita a lei do aborto? Não. Não aceita o comunismo? Não. E perguntar para você quanto você ganhou com a igreja? De quem é esses castelos que tem aqui? Ou como é que você conquistou? Foi com a igreja? Foi? Me dá para cá. Quero ver se você é mesmo pastor. Quero ver se você é mesmo crente. Aí você diz, não, essas coisas vão acontecer depois que a igreja vai ser arrebatada. Vou te provar que não. Vou provar para você e para o mundo, para o povo brasileiro, que eles estão enganados com vocês. Que vocês estão enganando o povo. Vocês estão dizendo que é como vocês estão falando, mas não é. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbei, quer por quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegando. Não vem o Salvador, não vem o Messias, não vem o arrebatador da humanidade, da sua igreja, antes que tudo aconteça. Nunca, jamais. Aí ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e ela está aí, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está ele, aqui está a profecia de Daniel, o anticristo chegando. Venha, anticristo, estabeleça logo o teu trono e ponha logo as tuas leis, porque o meu Cristo precisa voltar para arrebatar a sua igreja. Venha e faça o que tem que fazer. Aí ele diz aqui: ele se opõe e se levantará contra tudo que se... Viu que Daniel pregou? Viu que Daniel ensinou? Ou é objeto de culto, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, dizia Cristo quando estava conosco. E agora vós sabeis que quem o detenha, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Pois já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui está. Vai. Quero ver se vocês mudam isso aqui. Querem ser melhor do que Deus? Querem ser melhor do que Paulo? Querem ser melhor do que o Evangelho? Muda isso aqui. Crie seus livros, crie suas cartas, crie a sua opinião, as suas ideias, e muda isso aqui para eu ver se vocês é capazes de mudar. Cristo voltará para buscar a sua igreja depois que tu for levado à prova.
Tu é pastor mesmo? Tu é bispo mesmo? Tu é apóstolo mesmo? Tu é reverendo mesmo? Tu é missionário mesmo? Vamos ver se você é diante das leis do anticristo. Vamos ver se você é bispa mesmo, que essas suas unhas bonitas aí, que você fica 1 hora lá ou 2 horas antes de entrar em cena se preparando. Quando os carrascos do anticristo chegar e perguntar para você: ama a vida? Ama esse Cristo? Não aceita as nossas leis? Você dizer: não aceita aborto, não aceito nada, não aceito comunismo. Pois é, então se você não aceita agora, continua não aceitando, porque essa é a realidade. Eu não aceito agora, para naquele dia, se tiver que morrer pelo Evangelho, morrer por causa do Evangelho. Mas você não, pastor, você está negociado, você está vendido na igreja. Você não, seu padre, você não, você é uma decepção, você é uma vergonha para o Evangelho. Você é uma vergonha para o Evangelho. Não tem nenhum receio em dizer, você é uma vergonha para o Evangelho. A igreja de Cristo, no meio dessa vergonha, isso nunca vou apoiar isso, nunca vou aceitar isso, nunca o pregador, o crente fiel em Cristo Jesus pode aceitar um negócio desse, uma barbaridade dessa. Isso é horrível, isso é ridículo. Acorda, irmãos, vocês vão perecer se vocês não acordar a tempo. Paulo está dizendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo aqui, Cristo, quando voltar para arrebatar a sua igreja, destruirá o anticristo e toda a sua obra. E esse anticristo preparará tudo isso. Como é que fazia com os irmãos do passado? Como é que foi na primeira besta? Pegava os irmãos para levar para provar se eles amavam a Deus mesmo de verdade, se eles amavam a Cristo mesmo de verdade. Assim será. Tu já imaginou um carrasco? Eu vou trazer esses livros aqui, essas revistas, e tudo que tem sobre a história universal, sobre a Santa Inquisição Romana, sobre a primeira besta que reinou, o seu reinado e a destruição dela na terra. Vocês vão apavorar, vocês vão querer fugir da igreja já antes de chegar o tempo. A Bíblia diz em Hebreus que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amar as suas vidas até a morte, até o seu sangue derramar. A Bíblia diz em Apocalipse: vocês têm que resistir até o sangue, ou seja, até morrer. Estevão morreu apedrejado e por causa do Evangelho. E tu está querendo ir para o céu como? Com essa igreja na política? Respeite, irmãos, a Deus e a Cristo. Respeite seu padre, respeite, apóstolo. Vocês não dizem que é de Cristo? E cometendo uma vergonha dessa contra o Evangelho? Crucificando o Evangelho de Cristo, crucificando a Cristo outra vez, lá na glória, e vocês crucificando aqui? Que tristeza, que vergonha. Esse aqui é o anticristo, vem, que é para vocês provar, você ama mesmo a vida? Vamos ver se você ama mesmo. Você ama nada. Então chega lá para o líder, para aquele que está colocando as armas, e diga: olha, nós somos cristãos e amamos a vida, não queremos ver as armas aqui na terra, na nossa nação. Manda tirar, quero ver se você é evangélico mesmo? Faz isso. Se é padre mesmo? Faz isso. Vamos? Por quê? Porque a arma na mão das pessoas é condenação por Cristo, é condenável por Cristo. Paulo disse a carta aos Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não é carnal, não é por força nem por violência, diz o Senhor. E você dizendo que isso é de Deus? E vocês aprovando isso como cristão e votando em pessoas disso? O engano está estabelecido sobre todos eles, e vocês são laçados por eles. Os judeus caíram para os gentios entrar. Hoje tem acepção de pessoas para todo lado. Hoje tem rejeição até dentro da igreja. Querem ser melhor do que tudo. Rejeitam em todos os sentidos, preconceito racial, preconceito linguístico, preconceito da cor da pele, preconceito contra o sexo, tudo, preconceito contra tudo e contra todos. É o que nós vemos aí. Quando Cristo no Egito diz para Moisés: e diga ao povo de Israel que escolhe a vida para que viva e a morte para que morra. Você não tem moral para fazer isso, rapaz. A sua função é pregar o Evangelho.
Eles escolhem viver da forma que eles quiserem, deixa eles viver. Vai pregar o evangelho e dizer para eles a verdade em Cristo Jesus, para que se converta. Não é você que vai fazer isso. Você está aproveitando, rapaz. Você aproveita de tudo para poder se eleger e colocar a igreja de Deus nisso e ter fama perante a sociedade. Mas se Cristo precisa de um pregador para dizer a verdade, estou eu aqui. E sei que tem muitos que não aceitam o que vocês estão fazendo. A igreja de Cristo não é para estar no lugar que vocês colocou. A igreja de Cristo não é para estar lá, seu padre. Não é para estar lá, pastor. Eu vou orar a Deus. Para que eu vou orar a Deus? Para que Deus pegue vocês, que se diz padre, que se diz pastores, que se diz apóstolos, e mostra para vocês a verdade. E que Ele deixe aqueles que estão lá na política seguir a política. E vou orar para os políticos, para que Deus mova o coração deles, para que se renda aos pés do Senhor. E que dê, e que faça uma boa administração na nossa nação. Porque o que nós vemos aí, o que eu vi naquele debate, só de abrir a boca você vê, este homem não tem condição de governar a nação. Tem um monte lá, eles não têm condição de governar a nação. Não adianta, não adianta. E vocês colocando a igreja de Deus nisso, que vergonha, não? Que vergonha. Como é que vocês deitam a cabeça no travesseiro, irmãos? Depois de ler isso aqui que Paulo está falando. Depois dessa grandeza de Paulo falando aos romanos, como é que vocês deitam a cabeça no travesseiro de vocês? Vendo que vocês colocou a igreja de Deus disso. Nisso que está aí. Tenha certeza. A lei do comunismo, a lei do aborto e todas as demais leis será aprovada por todas as nações da terra, porque está profetizado por Deus o anticristo vai fazer. Para quê? Para te provar, para ver se você ama a vida mesmo. Quero ver se você ama a vida mesmo. Eu amo a vida. Rejeito o aborto e rejeito as obras infrutíferas das trevas e as armas como está aí. Rejeito, não aceito, porque não tem base bíblica e é diabólica. Não adianta as ações das pessoas que andam derramando o sangue das pessoas. Não é verdadeiro, irmãos. Então, Paulo está dizendo aqui: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí está ele. Venha, anticristo, apressa-te, estabeleça logo o teu trono, imponha logo as tuas leis, porque o meu Salvador precisa voltar para buscar a humanidade. Quero ver quando ele estabelecer o seu reinado, que os carrascos chegar para você. Você ama a vida? Você ama Deus? Me dá a mão aqui, com um alicate na mão, e você vê essas lindas unhas que você tem sendo arrancadas sem anestesia. E perguntando: ama esse Deus? Você verá isso quando eu estiver falando aqui sobre a grande tribulação. A grande tribulação. As dores, porque as primeiras dores, que eram os princípios, já passaram. 1260 anos. Começou em 500 e poucos depois de Cristo e terminou 1700 e alguma coisa. Você verá. Aí eu quero ver se você é crente mesmo. Quero ver se você defende a vida mesmo. E eu vou repetir: defendo a vida, porque não aceito armamentos no meio dos inocentes, na mão de inocente, na mão de pessoas como está o nosso Brasil, e não aceito o aborto. Mas isso sendo provado, diante dos carrascos, aceita ou não aceita? Eu quero ver se você é pastor mesmo, quero ver se você é bispo mesmo, quero ver se você é missionário mesmo, quando a lei do anticristo chegar, onde você conquistou tudo isso, e te tomar tudo, porque para isso vem o comunismo. Já tem, Nicarágua, sei lá, outros países como Cuba, já está, e vai ser aplicado em todo lugar. Daniel diz, ele vai aplicar suas leis, ninguém impede. Aqui está dizendo,
No momento há um que o detenha. Vou te mostrar o que está detendo ainda, o que vai acontecer futuramente. Abram comigo aqui em Amós. Amós 8. Ele se levantará contra todo tipo de culto, diz o apóstolo Paulo. Não vai haver mais cultos. Não vai haver mais Bíblia. Está vindo uma lei que não vai tirar a Bíblia. Que tire tudo logo. Cristo precisa voltar. Não vai ter mais culto, não vai ter igreja. Que feche logo os cultos e as igrejas. Conserva o bom depósito que está no teu coração, se tu é mesmo pastor, apóstolo e padre. Porque vai chegar o dia que tudo isso vai acontecer. Aqui está Amós 8, versículo 11. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errante de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede de ouvir a palavra, sede de ouvir o verdadeiro evangelho, porque aonde o verdadeiro evangelho está querendo ser colocado, aí ele não entra com vocês. O evangelho de Cristo aí não entra. Igrejas todas fechadas. Mas vai acontecer e ninguém vai impedir. Está profetizado em Daniel, está profetizado em Tessalonicenses, está profetizado em Amós, está profetizado na Bíblia. Vai fechar tudo pelas mãos do anticristo e pela direção de Deus. É Cristo provando você, crente. Quero ver se você é mesmo apóstolo e é mesmo pastor. Quero ver se você é bispo e missionário mesmo. Quero ver se você é mesmo reverendo do Senhor. Quero ver se você é sacerdote mesmo, como você gosta de ser chamado. Caifás era sacerdote, mas se uniu a Pilato para crucificar Jesus, e o fizeram. Irmãos, não existe direita nem esquerda no reino de Deus dividido. Existe direita e esquerda para abraçar a humanidade e salvar, como Paulo disse ali na carta aos Romanos. As nações que éramos nós. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, pela Tua santa palavra. Eu não posso esconder nada, Jesus. Sei que as pessoas vendo isso vai dizer como é que esse homem fala assim. É a realidade. Foi o evangelho que o Senhor deu. Essa é a realidade. Eles dizem que ama a vida, mas será que ama mesmo, Jesus? Por isso, manda as provas logo, Jesus. Eu quero ser logo provado, como o Senhor disse, para ir embora daqui, para que Tu volta para buscar a Tua igreja. Prova logo eles, faz o que tem que ser feito, porque ninguém vai te impedir de fazer. O Senhor permitiu. O Senhor diz que vai fazer. Existe pão na terra, todos se unirão e todos se apegarão, como se apegaram agora com o coronavírus. Manda, Senhor, as leis logo. Envia logo. Envia o anticristo logo. Prova, mostra, para que eles vejam o que é servir a Deus e o que não é, o que é ser evangelho e o que não é. Que Deus abençoe a nossa nação, as nossas autoridades constituídas por leis, juízes, polícias em todas as camadas, as nossas forças armadas, o nosso exército brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, Polícia Federal, os nossos políticos, nossos governadores, os nossos líderes da nossa nação, que Tu dê a eles direção, que Tu salve a medicina e todos de uma forma geral. Quanto a esses pastores e bispos e apóstolos e padres que estão nessa política, pega eles, Jesus, pega eles e mostra a eles o caminho, faz eles voltar de volta para cá, deixar de ser esse cão no vômito, manda eles voltar para cá, Senhor, traz eles de volta, porque Tu não vai ficar envergonhado assim, o Teu evangelho não vai ficar nessa vergonha, não vai mesmo. Te louvamos, Pai, por tudo. E que o Senhor seja engrandecido, Pai, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, irmãos. Se inscreva aí no canal, nos ajuda. E deixe os teus comentários, nós precisamos de você. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo.